Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana oferece um final de semana repleto de ótimas opções para quem ama as artes cênicas. Hoje, às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, daqui a 6 minutos, já começa a programação. E sobre o assunto, a gente vai bater um papo com o pessoal da Fenatifes, aqui em Feira de Santana, né? A gente está aqui com a atriz, contadora de histórias e integrante da Cia Cuca de Teatro, a Neide Coca, está aqui conosco para trazer informações a respeito do Fenatifes. Um ótimo dia, prazer tê-la conosco aqui. Fala um pouco para a gente a respeito da programação para esse final de semana, né? A Cia Cuca de Teatro sempre encabeçando aí o Fenatifes e a gente fica feliz. Eu falava semana passada aqui com o Giovanni Mascarenhas sobre a felicidade que a gente tem, né, de ter um festival como o Festival Nacional de Teatro Infantil em Feira de Santana, já na sua 12ª edição, consolidado e repleto de programações. O que a gente tem de legal para esse final de semana? Um ótimo dia, prazer tê-la conosco aqui. Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes. É um prazer todo nosso, né, em poder estar aqui mais uma vez na Princesa, para poder estar divulgando, como você disse, esse festival tão grandioso, tão importante para a cidade, para o estado, né, que é o Fenatifes, que é o Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana. Para esse final de semana, né, a gente está trazendo alguns espetáculos assim muito bons. Ontem teve a apresentação de um teatro de Sergipe, né, primeira vez aqui no festival, e ele vai estar sendo repetido hoje à tarde no Céu da Cidade Nova, gratuito, né, aberto para todas as pessoas que queiram, que morem naquelas mediações ou não. O espetáculo Os Cavaleiros da Triste Figura, né, assisti ontem, lindíssimo, e é um teatro de rua que é aberto para todo o público. A gente fala festival infantil, mas na verdade a gente diz que é infantil, é infantil porque a criança pode estar assistindo, mas o adulto também, ele é contemplado, né, com os espetáculos que a gente está trazendo. E ainda temos também o Pinóquio, né, que é um grupo da Companhia Abração de Curitiba. Eles já vieram em outras edições. É um grupo assim maravilhoso, que tem um trabalho fantástico. Então vai estar lá no Margarida Ribeiro, né? Hoje às 15h30. E para amanhã a gente também tem Cinderela Lá Lá Lá, que é da companhia Le Plat de Joux, de São Paulo. Eu tive o prazer de conhecer um dos espetáculos, né? Eles geralmente trabalham com clássicos, só que de uma forma bem diferente. Eu assisti em Curitiba quando a gente estava participando de um festival, e foi o espetáculo que marcou minha vida. Até hoje, quando você fala assim, espetáculo infantil, eu sou atriz de teatros infantis, né? Então aquilo me serviu como inspiração. E é uma companhia maravilhosa, com um trabalho fantástico. Então vai estar amanhã, às 10h30 e às 15 horas no Teatro do Cuca. Então, e também Neide Coca vai estar contando histórias nos asilos, né? Eu tenho esse trabalho de contação de história, e vou estar pela Companhia Cuca de Teatro apresentando nos asilos de Feira de Santana um momento, né, especial para aquelas pessoas que vivem lá. E aí convidar todos também, né, para estar acompanhando a programação do Fenatifes, que está riquíssima, que começou no dia 1º e vai até o dia 12 de outubro, né? E então, manhã, tarde, noite, todos os dias a gente tem programação. Então, que vocês não fiquem de fora, né? A programação completa vocês podem encontrar na oficial, no Facebook, né? Oficial Cia Cuca de Teatro, ou no Fenatifes, Cia Cuca de Teatro, as informações, né? @gmail.com, que vai estar lá a programação completa. E é isso, é convidar todos mesmo para estarem presentes, fazerem parte desse festival que é tão grandioso, tão importante para a cidade, né, e não ficar de fora. Assistindo Pinóquio, que é um clássico, também, e Cinderela amanhã, e hoje à tarde, no Céu, né, reforçando, Os Cavaleiros da Triste Figura, com o grupo teatral Boca de Cena de Aracaju. O interessante é que, além de ser, obviamente, entretenimento para toda a família, bacana que você falou, que todo mundo se diverte, é infantil, é só pretexto para o pai ir também, porque quando chega lá o pai às vezes se diverte até mais do que a criança, mas é interessante também esse intercâmbio que acontece, né? Você falou aí de grupos de São Paulo, grupos de outros estados, muitas vezes
pode ser uma oportunidade até única da pessoa acompanhar aquele grupo teatral, né? Que não sabe se vai voltar à Feira de Santana algum dia, quando vai voltar à Feira de Santana, se você vai poder assistir por lá. E há esse intercâmbio até acredito, para vocês da área também, né? Que fazem teatro e muitas vezes trocam figurinhas. Enfim, o fato do festival ser nacional é algo que faz com que todo mundo ganhe com isso, né? Sim, é uma experiência riquíssima, não tem como a gente não aprender. A gente passa um pouco da nossa, né, da nossa cultura, dos nossos conhecimentos, mas também a gente adquire muito. Tem sido muito enriquecedor, né, esses 12 anos de festival, a troca com grupos. Como eu citei mesmo o grupo de São Paulo, né, a gente conheceu o grupo num espetáculo, se apaixonou e hoje eles se inscreveram, né, no nosso festival e estão aqui. Então, e a troca, o conhecimento. E ontem mesmo, à noite, nós nos encontramos com vários grupos, os grupos que já estão na cidade, para o Fala Fenatifes, né? E a gente tinha um tema, a gente discutiu esse tema e pôde trocar, né, ideias com essas pessoas. E foi muito enriquecedor, muito mesmo. Pois é, e você, além de atriz, contadora de histórias. Conta essa história pra gente, como é que é isso? Como é que... fala um pouquinho da atividade de contadora de histórias, como é que é interessante, né? Acho que isso faz parte da vida de todo mundo, desde que você cresce com os pais contando história e tudo mais. Aí, de repente, a atriz também vira contadora de histórias. Como é que é isso? É uma apaixonada contadora de histórias, né? Desde criança, sempre gostei de ouvir e contar muitas histórias, né? A minha mãe é meu motivo maior, ela incentiva, ela gosta de contar, de cantar. E aí passou isso para mim. E antes de ser atriz, eu sou atriz há 21 anos. Então, antes de ser atriz, eu participei de um grupo de contadores de história pela UFES, lá no Cuca, né? Criou-se um grupo de contadores de história. E a partir daí eu fui me interessando, fui estudando, fui pesquisando. E hoje eu já faço esse trabalho, né, profissionalmente já há 21 anos na cidade. E eu vejo como uma missão de vida. Porque é o momento quando a gente conta uma história, a gente, além de viajar, a gente leva as pessoas também a viajar, né? E incentivar a leitura, o hábito de ler, de contar, de cantar. Eu também canto, né? E as minhas histórias são musicadas, elas são cantadas. E eu sei que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Enquanto contadora de história, eu também atuo como personagens, né? Eu crio personagens para cada história. Então é uma coisa assim que eu amo fazer, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E sou muito feliz e realizada no que faço. E deve ser também muito enriquecedor como profissional, né? Porque você falava aí, você canta, você atua como personagem e conta a história. Acaba virando um profissional das artes cênicas multifacetário, né? Acho que deve enriquecer muito o trabalho do ator, essa atividade de contar histórias. Sim. Teve um fato, né? Eu contei uma vez num casamento a história de um casal. Um médico, eu fui me consultar, ele perguntou minha profissão, eu fui falando, aí falei que era contadora de história, e aí ele me contratou. Ele falou assim, eu queria que você contasse a história do meu casamento, e que fosse surpresa para minha noiva e para todo mundo ali. E aí eu tive que, né, conhecer a história dele toda para poder contar, e foi um momento assim muito mágico. Quer dizer, como é que você, né, entra ali uma pessoa contando a história, as pessoas se emocionaram, a noiva também, e foi muito enriquecedor para mim. Eu conheci e ter porque até então eu estava sempre na literatura infantil ou nos contos regionais, né? Eu gosto muito de contar histórias regionais, né, que é para um público geral, não só para crianças, né? Acredito que todo mundo gosta de ouvir e contar uma história. Quem não conta, todo mundo é um contador de história. Então, aquele momento ali foi bem bacana para mim, foi bem especial, né? Me apropriar da história de um casal, de um amor, para estar ali em forma assim, poética, né? Tá narrando a história deles ali. Foi uma experiência muito boa. E sem falar assim das feiras literárias que eu participo, né? Que eu acredito que seja uma forma ampla de se valorizar a literatura, a leitura, o hábito de ler, né, de contar e ouvir. Sem dúvida. A história faz parte da vida de todo mundo, né? E várias profissões acabam... Nós aqui não deixamos de ser contadores de histórias, né? Sim. O jornalismo é um pouco isso, é contar as histórias das pessoas, contar os acontecimentos. Realmente é fantástico. E achei interessante isso que você falou, contar a história até mesmo do casamento, né? Porque a gente está acostumado a histórias infantis e tudo mais.
Isso mostra que todas as idades, todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Sim. É algo que tem uma aceitação de todo mundo. A primeiro momento, a gente, para quem não conhece muito a modalidade, poxa, contar a história, como é que é isso? Eu acredito que deve encantar muitas pessoas nesse momento, né? Contar a história é mexer no imaginário do outro, né? Levar encantamento. Às vezes eu conto história também muito em shoppings, né? Quando tem esse momento. Então é uma plateia aberta, as pessoas estão passando, elas param para escutar, né? Tá ali agitado no dia a dia e de repente ouve. E quantas histórias que eu já contei e pessoas adultas, né, vieram para mim para falar: poxa, você fez com que eu voltasse no tempo. Eu já ouvi essa história de uma outra forma, contada pelo meu avô, pela minha avó, pela minha mãe, e você me fez voltar no tempo, né? Me emocionou, né? E isso aí que eu acho fantástico, você poder adentrar, né, no sentimento das pessoas, né? Movimentar as pessoas através do belo, do encantamento, de forma saudável. Pois é muito legal. Você vai estar contando histórias no Fenatifes quando mesmo? Você estava falando aí dentro da programação? Amanhã, o circuito, eu vou estar em vários lugares, em vários asilos da cidade. Olha que legal. Se possível, em hospital também, eu gosto de entrar cantando. E tem um parceiro, né, que é João Jesus, é um multi-instrumentista, ele é fantástico e é um parceirão que me ajuda bastante, né? Me dá aquele auxílio bacana. Então a gente vai estar fazendo pelo festival esse circuito, indo em vários lugares, dando a passagem ali, contando uma história, cantando uma música, nos leitos, né? Levando um pouco de alegria para as nossas crianças que já passaram de uma certa idade, né? Que não deixam de ser. Sem dúvida. Neide, muito bom tê-la aqui, viu? Bom falar mais uma vez sobre o Fenatifes. Vou falar desta modalidade dentro do teatro, que é a contação de histórias, né? Que é muito legal também. Muito bom tê-la aqui. Eu quem agradeço, né, a princesa, mais uma vez a você, Fernando, Ana Paula, pela oportunidade de poder estar falando do festival, né? Vocês estão sempre apoiando e isso é muito importante, porque as pessoas ouvem muito rádio, né? E a voz ecoa, né, por vários lugares e faz com que esse festival seja realmente grandioso, porque a gente precisa dessa parceria, né, para as pessoas estarem ouvindo. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: teatro não dá dinheiro, né, teatro, as pessoas não valorizam a cultura, né. Eu falei: não, a pessoa está equivocada em dizer que não valoriza a cultura, porque se você vai ao teatro, você está vendo que todo domingo tem teatro. Uhum. Todas as quartas-feiras tem um teatro em cena, né? Então, não tem como não estar informado do que está acontecendo na cidade, né? Já há vários grupos de teatro. Então, as pessoas que estão mal informadas, não estão buscando. Passa muito na televisão, passa, né, em vários programas de rádio. E vocês estão sempre valorizando e destacando. E tem pessoas ainda que nunca ouviram falar do Fenatifes, que, né? Há 12 anos a gente está com esse festival e ainda há pessoas. Então, a minha presença hoje aqui, né? Essa porta que abriu para o festival, para a gente estar falando do festival, ela é fundamental, ela é muito importante. Então, todos nós da Companhia Cuca de Teatro, né, do Fenatifes, somos muito gratos a todos vocês, né, por essa abertura, essa oportunidade, esse carinho em receber a gente, em estar divulgando o festival. Então, quem ganha somos todos nós, né? A cidade ganha como um todo, os artistas que vêm para cá, né, que se inscrevem no nosso festival, artistas do Brasil inteiro estão aqui, né? E a cidade, a criança, o adulto, os pais que vão levar, as escolas, né? Então, a gente é muito agradecido a vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos a vocês por tocarem, né, a cultura de Feira de Santana, ajudarem a tocar a cultura de Feira de Santana. Eu sou um admirador do teatro infantil, do Fenatifes, e iniciativas como essa são importantíssimas. O que a gente faz é só divulgar, é o que a gente pode fazer, né, e eu acho que até um pouco de obrigação nossa também, oportunizar isso às pessoas através da informação. Muito bom tê-la aqui, viu, Neide? Grande abraço para você. Transmito meu abraço para todos aí do Fenatifes. A Elisete, o Giovanni, todo o pessoal do Fenatifes. É um pessoal muito, muito bacana e que leva com muita garra mesmo esta causa. É importante, eu sei que as dificuldades são grandes muitas vezes, né? E tem que amar mesmo o que faz, tem que gostar muito mesmo, porque tem que ser para quem
topa qualquer parada, não para quem para em qualquer topada. Porque Exatamente. as topadas são muitas e precisa ter força, resiliência, sem dúvida alguma. 8 horas e